Bom dia, galerinha do sétimo ano. A gente está iniciando a nossa segunda semana do segundo bimestre, ok? Essa aula a gente vai tratar aí do território, da representação, da análise, da ocupação aí do território brasileiro, que vai estar entre a página 348 e 353. Eu vou ter uma parte dessa aula vai ser de coisa que a gente já viu, coisa que a gente já trabalhou, então vai ser mais assim para refrescar a memória, ok? Que no caso são, quando se trata dos povos indígenas, das terras indígenas do Brasil, ok? E a gente também vai falar da expansão aí, do que ajudou a, a integrar todo o território brasileiro. Mas vamos iniciar aí na página 348. Lembrando, no final do vídeo eu vou passar outra atividade e na próxima aula eu vou postar o vídeo de correção. Ainda nesse formulário onde está esse vídeo, vai ser disponibilizado o espaço lá para você postar a foto tanto da atividade que eu pedi na aula passada, como da atividade que eu vou pedir nessa aula, ok? Então vamos dar continuidade. Galera, página 348 aí, fala de território, representação e análise. Galera, mas antes, para a gente conseguir entender tudo isso, a gente vai falar um pouquinho de escala. Galera, o que é escala? A escala, ela é um elemento do mapa, isso vocês viram quando vocês estavam no sexto ano lá, quais são os elementos do mapa e tudo mais. A escala, ela informa em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Ou seja, quanto maior a área for representada, maior vai ser a escala. Quanto menor for a escala, menor vai ser a área representada e assim, quanto menor a escala, mais detalhes vai ter, porque vai estar mostrando um local pequeno. A gente tem os seguintes exemplos aí. O A, no exemplo a gente tem aí o município de Belém, do Pará. Nele, vocês podem observar que ele mostra a cidade de Belém com todos os detalhes, tem algumas vias, alguns pontos hidrográficos aí, de formas que tem bastante detalhe, dá para ver a cidade completa. Já no espaço B aí, no exemplo B, perdão, já a escala já é um pouquinho maior. Vocês podem observar, escala é esse númerozinho que está bem aqui, ó, ok? Você pode ver que a cada 1 centímetro, representa a 40 quilômetros da proporção real, ou seja, do tamanho real do local. A cada 1 centímetro do mapa representa 40 quilômetros. No exemplo B, você já tem todo o estado do Pará. Vocês podem ver que a escala já mudou. Agora está de 0 a 180. Ou seja, a cada 1 centímetro vocês podem pegar uma régua e medir esse espaçozinho, que vai ser 1 centímetro mesmo. Ou seja, a cada 1 centímetro corresponde a 180 quilômetros do espaço real, ok? E vocês podem ver que nisso vocês conseguem ver onde está a cidade de Belém, mas vocês não conseguem identificar tantos detalhes quanto no exemplo A, ok? Turminha, a gente tem o exemplo C aí, que a escala ela está bem maior, ou seja, a cada 1 centímetro representa 630 quilômetros do espaço na realidade, ou seja, do espaço real. Vocês podem ver que não está mostrando apenas a cidade de Belém e o estado do Pará, está mostrando todo o Brasil, ok? E temos o exemplo D. No exemplo dele ainda maior, ou seja, a cada centímetro representa 3.410 quilômetros. 2 centímetros, 6.820 quilômetros, ou seja, o dobro. Então, para vocês terem uma ideia aí, que não está mostrando mais não só a cidade, não só o estado e não só o país. Está mostrando já todo o mapa geopolítico, ou seja, está mostrando todo o globo aí, ok? Tá, o globo não, no caso, todo o planisférico, ok? Planisfério, não planisfério, planisfério, ok? Turminha, vamos lá para a página 350. Esse assunto a gente já viu, logo nas primeiras aulas a gente falou sobre ele, foi a ocupação do Brasil aí, a expansão. A gente vai focar um pouquinho nele, ok? Tem uma parte que eu vou tentar passar direto, ok?
Por quê? Porque vocês podem observar que da página 350 tem o território brasileiro, ocupação no século XV, século XVII. Na página 351 tem falando sobre os indígenas, mas ainda tem a ocupação do território no século XVIII e do século XIX, ou seja, tem meio que uma quebra aí. Eu vou tentar colocar tudo só em um. Vou tentar, okay? Se eu lembrar, porque eu coloquei aqui em outra ordem. Mas não tem problema, o importante é que vocês consigam compreender todo o conteúdo. Vamos lá, galera. A ocupação brasileira no século XVI. Século XVI, como eu já ensinei vocês a calcular, refere a lá os anos de 1500. E 1500 teve o quê? O descobrimento do Brasil, isso mesmo. Ouvi um aluno aí no fundo falando, não tem problema. Tá certinho. Em 1500 teve o quê? Aproximadamente 1500. Em história, vocês vão ver que depois que essa data não é tão precisa assim. Mas, enfim, para ter uma data fixa, 1500, ok? Teve o descobrimento do Brasil, e vocês lembram que a gente falou nas primeiras aulas que onde os europeus, primeiro local que eles se acomodaram, que eles colonizaram ali, okay, o litoral. Mas lembre-se que o Brasil ele não estava desocupado, tinha gente aqui, ou seja, os povos nativos, que ficaram conhecidos como índios, devido a que, lembra lá, Colombo, que errou e tal, achou que estava nas Américas, achou que estava nas Índias, e aí viu o pessoal aqui e falou, tem uns índios ali, a gente tá na Índia e tal. Sabem que não foi isso, mas sabe que ele não estava nas Índias, ele estava na América. Enfim, dando continuidade. Ou seja, no século XVI, a gente sabe que eles ocuparam ali a região litorânea, mais precisamente ali no Nordeste, e eles foram descendo com os movimentos das bandeiras e tal, eles foram descendo aí para a região Sudeste. E nessa época tinha algumas atividades econômicas, como por exemplo, a extração do pau-brasil, da cana-de-açúcar e da pecuária também. E vocês podem observar lá na página 350 que está demarcando o local onde cada atividade econômica era desenvolvida. Vocês podem observar aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Peguem o livro e acompanhem, ok? Então, no século XVI, tinha essas três fontes aí. E, lógico, eles necessitavam da mão de obra indígena. A gente vai falar sobre a relação indígena dos europeus com os indígenas daqui a pouco. Mas lembre-se que vocês já viram isso. Turminha, no século XVII começou uma expansão para o interior. Nessa expansão aí para o interior, eles, nos locais onde tinha baixa produtividade de cana-de-açúcar, eles começaram a focar o quê? Na pecuária. A pecuária é o quê? Criação de animais. Então eles começaram a focar. Vocês podem observar aí que nesse mapinha aí, no segundo quadradinho aí, que onde eles criavam animais, ou seja, a pecuária, essas areazinhas que estão em roxo, ok? Essas areazinhas bem aqui, ó. Essas areazinhas que estão na cor roxa é onde eles criavam, onde a economia, e um pouquinho no sul também, onde a economia estava um pouquinho focada aí na pecuária. Também não podemos esquecer que nessa época a atividade econômica ela tinha algumas bases. Ainda a cana-de-açúcar, embora tenha decaído um pouquinho, a pecuária, a gente tem as drogas do sertão, a gente vai falar sobre drogas do sertão também, e sobre ouro. E ouro aí no sudeste, você pode observar que está um pouquinho mais para baixo ali, tem umas regiões marrom que representam aí a extração de ouro. Drogas do sertão, elas estavam mais ali pro nordeste, pro norte do país, ou seja, na região amazônica ali. Drogas do sertão como eu posso dizer, algumas especiarias como cacau, urucum, e mais para frente a gente também vai estudar que a borracha também estava envolvida nisso aí. Mas enfim, essas coisas eram, como se diz, recursos raros que eles encontraram ali. E eles seguiram a rota do rio Amazonas ali e tal, seguiram a hidrografia ali para ajudar tanto no deslocamento de mercadorias, como também para instalar ali colônias e tudo mais, para facilitar a extração, ok? Turminha, os povos indígenas no Brasil. Eu vou dar uma pausa a falar sobre a expansão, falar sobre os povos indígenas, para não perder a linha.
Ou não, vou continuar direto. A gente tem aí o território brasileiro, a ocupação no século XVIII, galera. No século XVIII, a expansão para o interior ela ainda continuou. E vocês podem observar que dessa vez a pecuária já aumentou bastante, principalmente aqui no centro-oeste e no nordeste também. Mas outra coisa também aumentou. No século XVIII foi onde eles ali por volta de 1700, eles descobriram ouro no Brasil. Descobriram não, porque no século XVI eles já tinham descoberto ouro. Mas as bandeiras ali, o avanço para o interior ali, acabou descobrindo que tinha mais jazidas de ouro e outros minerais preciosos no centro-oeste. Então, o centro-oeste ali, ele foi bastante, vamos dizer, ele foi bastante explorado nessas questões aí. E depois o norte ele também acabou sendo, ok? Mas só para vocês terem uma ideia, vocês podem ver aí no mapa que os locais de extração de ouro, de criação de animais, aumentam bastante, tanto no sul, no centro-oeste e no nordeste. E a cana-de-açúcar vocês podem ver que diminuiu também bastante ali. Galera, lembrando que nessa região ainda tinha conflito com indígenas, ok? A gente vai ver isso ainda. Turminha, no século XIX, e a região lá das drogas do sertão também, pode observar a área verde, ela cresceu um pouquinho. No século XIX, houve o fortalecimento dessa integração. Lembre, século XVI teve ali a faixa litorânea ali. No século XVII começou a ter, começaram a descer um pouquinho mais ali para o sul e tal. E para o sul, sudeste ali, por causa do ouro. No século XVII ele já... perdão, no século XVIII eles já entraram ali mais para oeste, aí teve a marcha, pode ser uma espécie de marcha para o oeste aí. E no século XIX teve o fortalecimento de tudo isso. Vocês podem observar que a área de exploração das drogas do sertão, elas estão bem maiores. Está bem maior, está quase o Amazonas todo aí, inclusive o Acre todo. E ainda aí no século XIX, a gente pode observar que na Caatinga aí, eles começaram a cultivar também algodão e eles ainda deram fortalecimento aí ao café. Vocês podem observar aqui na escala, essa partezinha aqui, na escala monocromática aqui, escala cromática, perdão, as atividades econômicas. A gente tem cana-de-açúcar, pecuária, droga do sertão ainda verde, ouro e diamante, essa partezinha marrom, algodão, essa partezinha cinza, tá lá no agreste, na parte do sertão ali, onde, quando vocês forem estudar domínios morfoclimáticos, vocês vão ver que a área da Caatinga. Tem o café aí, essa região do marrom mais clarinho aí, que tá lá pro sudeste de São Paulo. Tem o mate, tem o cacau e tem o fumo. Tudo isso começou a ser cultivado, pode-se dizer, em quase todo o território nacional, ok? E teve esse fortalecimento dessa integração com todos esses recursos. Ou seja, o governo ele incentivava que houvesse explorações para o interior aí do território. No século... A gente já falou do século XVIII, século XIX. Agora a gente vai falar dos indígenas no Brasil. Galera, os indígenas no Brasil, uma situação bem delicada, por quê? A gente estudou que desde 1500, o contato com os indígenas de início, ele foi uma troca equivalente. Houve uma certa troca de favores. Os portugueses queriam ocupar o Brasil, alguns recursos, os índios não tinham espelho, não tinha nada. Houve uma troca. Depois começou a ter uma exploração aí dos indígenas, ok? No ano de 1500, estima-se que tinha entre 1 e 10 milhões de indígenas vivendo no território nacional. Alguns estudos falam entre 3 e 5 milhões, mas de qualquer forma, outros estudos falam entre 1 e 10 milhões, de qualquer forma, era um número muito grande. E dentre esses povos, dentre esse tanto de nativos aqui, eles eram separados em mais ou menos 1.000 povos. Alguns falam que eram 1.500, mas estavam nessa faixa, entre 1.000, 1.500, 1.600, entre 1.000 e 1.600 povos no território nacional. E só para vocês terem ideia como o número decaiu, o censo de 2010 do IBGE,
ele contabilizou, ou seja, ele conseguiu mapear aí que existem mais ou menos 818 mil indígenas vivendo em território nacional. Para vocês terem uma ideia de como decaiu, foi de, sei lá, 3, vou colocar a média aí de 5 milhões para 818 mil. Só que, lógico, tem vários fatores aí que ajudaram nessa diminuição. Tanto a escravidão indígena como o contato com o homem branco também. Boa parte deles começaram a morrer por causa de doenças e tal, exploração, meio um monte de coisa. Conflitos, porque nas áreas onde eles moram, geralmente elas são ricas em minério, geralmente caçadores e tudo mais. Muitos conflitos ali, poceiros de terra, principalmente ali no norte. Tem, como se fala, tem muitos poceiros ali, latifundiários, ou seja, grandes porções de terras reunidas na mão de poucos proprietários, e eles querem expandir tanto para a pecuária como para o avanço da agricultura, e geralmente eles encontram no meio do caminho essas aldeias indígenas, e às vezes acaba tendo massacre ali, tanto por mineradores, fazendeiros, enfim. É uma situação bem crítica aí, o que fez com que esse número decaísse bastante. E também o avanço das cidades acaba tirando território aí, e os índios, por eles não terem mais recursos, eles acabam se mudando para a cidade ali e se adaptando ao modo de vida urbano. E isso vai decaindo ali. Lógico, muitos ainda continuam com suas práticas e tal, eles não perdem a sua cultura, mas eles deixam muita coisa ali, muda um pouco seu modo de vida. Tanto que é comum hoje em dia você ver índio andando de carro, Hilux, usando roupas, camisa de time e tal. Deixaram de ser índio, não. Mas assim como acontece em todo mundo, muitos povos vão se adaptando a novas questões, a novas culturas, vão ali sempre tendo essa transição cultural, sempre vai, mas eles não deixam de perder a sua essência ali indígena, ok? E, turminha, como eu falei, 818 mil indígenas, isso em 2010, hoje o número pode estar bem menor, e representava apenas 0,42% da população brasileira, algo que já foi bem maior, perdão, está reduzido a menos de 1% da população brasileira, ok? Turminha, vamos lá para a página 352. Na página 352, a gente fala da organização do espaço brasileiro na atualidade. A gente vai falar aí do século XX, galera. No século XX começou a ter uma intensa integração do território nacional. Ou seja, principalmente ali depois de 1950 aí, com a construção de Brasília, que foi um dos fatores, ou seja, um dos pontos onde o governo ele decidiu investir para que a população viesse para o centro, porque a população estava quase toda voltada ali no Sudeste, Nordeste e tudo mais, e o centro ali tinha muito vazio demográfico. E um dos motivos da capital nacional, da capital do Brasil, da capital nacional, ter vindo para o Centro-Oeste, foi esse, justamente para espalhar a população brasileira pelo território. Sem falar na expansão ali para o Amazonas, que já estava acontecendo. Teve a criação da linha férrea aí, da Madeira Mamoré, que estava do Acre, que saía do Acre, saía do Acre ali, no caso, tinha até uma série que falava sobre isso ali, que ajudava na exploração de madeira, minérios, enfim, e outras coisas. Turminha, e um dos pontos que esse avanço teve foi incentivado justamente pelo processo de industrialização e urbanização. Esse processo ele acabou gerando o êxodo rural, ou seja, vamos supor, a situação está ruim lá no Nordeste, mas eles estão industriando ali São Paulo. Que foi o que aconteceu? Estão industrializando ali São Paulo, estão fortalecendo a indústria lá no Sudeste. O que acontece? A pessoa sai do campo e começa a se mudar para cidades em busca de emprego. Isso acontece o quê? Acontece o processo de urbanização de algumas áreas. A mesma coisa aconteceu no Norte. Teve o polo industrial de Manaus, teve a linha férrea lá da Madeira Mamoré, teve a questão do minério, teve a questão da agropecuária no Centro-Oeste, tanto no Centro-Oeste quanto no Sul.
E depois ali, depois de 1950, a década de 1950, teve a construção de Brasília, e tudo isso foi ajudando a expandir a população brasileira, distribuir a população brasileira por todo o território. E essa integração, ela aconteceu graças ao quê? Ao pavimento de rodovias, ou seja, começaram a intensificar a construção de rodovias, melhorando a estrutura e tudo mais, porque para você ir para um local, você precisa ter acesso àquele local, precisa ter um acesso de uma forma segura e confortável. Se as estradas fossem ruins, as pessoas não queriam ir para lá porque se locomover ficaria difícil. Ou seja, a pavimentação de rodovias foi um dos meios que eles usaram para chamar as pessoas, para facilitar a ida das pessoas até certos locais. Teve a urbanização também, devido à construção de estradas e indústrias, o pessoal começa a se mudar para lá e isso tem um processo de urbanização. E no centro-oeste no centro-oeste do Brasil e no sul, perdão, teve um incentivo aí da agropecuária. E tendo um incentivo nessas áreas, o que que acontece? A população também ela começa para lá, porque trabalhar em fazendas, poder investir num pedacinho de terra, e assim a integração do território nacional foi se fazendo ao longo de todo o século XX, ok? E no século XXI a gente tem esse modelo aí que a gente vê conflitos por terras, tanto no norte como no centro-oeste aí, a gente vê o avanço da agricultura, onde tem, como se fala, tem aumentado a produção por meio do maquinário, enfim. Tem toda uma questão aí, tem toda uma situação aí que está fazendo com que o avanço tecnológico, a urbanização, acabe crescendo aí no território nacional. Galerinha, como eu falei no início do vídeo, vou deixar a atividade da página 354 e 355. E nesse mesmo formulário onde está esse vídeo, vou disponibilizar aí um localzinho para vocês postarem a foto da atividade concluída, ok? E na próxima aula a gente tem um vídeo de correção. Fiquem bem e até mais.